Olá! Esse é o canal Histórias Desconhecidas. E é um prazer recebê-lo. Na terça-feira, dia 2 de agosto, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma visita a Taiwan, só que não foi uma visita qualquer. Antes mesmo da viagem, a China disse que iria considerar a visita uma provocação, e prometeu represálias aos Estados Unidos. Após Nancy Pelosi pousar no país, as tensões entre China e Estados Unidos aumentaram, a ponto de muita gente cogitar até mesmo uma nova guerra, mas porque uma simples visita a Taiwan gerou tanto incômodo entre os chineses. Por que esse fato pode desencadear uma nova guerra entre Taiwan e China? Taiwan é uma ilha, com cerca de 24 milhões de habitantes, se localiza a cerca de 160 quilômetros da costa da China continental. O pequeno país fica na primeira cadeia de ilhas que inclui uma lista de territórios aliados dos Estados Unidos, que são extremamente importantes para a política externa americana. Para os chineses, Taiwan é como uma província separatista que um dia voltará a estar sob o controle de Pequim. O problema é que Taiwan se vê como um país independente, com sua própria constituição e líderes democraticamente eleitos, caso a China assuma o controle de seu vizinho. Especialistas acreditam que esse fato poderia colocar em risco as bases militares dos Estados Unidos, mesmo com o país chinês jurando de pés juntos, que suas intenções são puramente pacíficas. Taiwan está novamente no centro das atenções na diplomacia global. Embora as questões relacionadas ao território tenham sido sempre controversas nos últimos 70 anos, a ilha se torna cada vez mais um dos temas da disputa entre China e Estados Unidos. Taiwan ficou sob o controle da China no século XVII, durante a dinastia Xia. Esse domínio durou até o ano de 1895, quando a China perdeu a Guerra Sino-Japonesa, e teve que entregar a ilha para o Japão. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em que o país japonês foi aniquilado pelos Estados Unidos, a China voltou a ter o controle total da ilha. Logo após, houve uma guerra civil na China continental, entre as forças do governo nacionalista e o Partido Comunista. Por fim, os comunistas acabaram vencendo o conflito em 1949 e tomaram o poder de Pequim. As pessoas que apoiavam o Partido Nacionalista foram obrigadas a fugir para Taiwan, onde governaram por um tempo. Por causa dessa parte da história, a China diz que Taiwan é na verdade uma província chinesa, e não um país independente, e ao mesmo tempo Taiwan usa a mesma parte da história para argumentar que eles nunca fizeram parte do Estado chinês. Nos dias atuais, apenas 13 países reconhecem Taiwan como um país soberano. A China coloca pressão em muitos países para não reconhecerem Taiwan como nação independente, ou mesmo fazer qualquer coisa que implique esse reconhecimento. Isso gera muitas tensões, considerando que o ministro da Defesa de Taiwan disse que as relações com a China estão na sua pior fase nas últimas 4 décadas. Depois da Revolução Comunista na China em 1949, as forças capitalistas tiveram que recuar para a ilha de Taiwan, apesar do grande país chinês considerar a ilha uma de suas províncias históricas. Taiwan não tem o controle do território. Basicamente, a China considera o território da ilha como uma província chinesa, mas Taiwan se considera um país soberano. Logo após a Revolução Comunista no final da década de 40, os Estados Unidos reconheceram Taiwan como parte do governo chinês, e assim as coisas permaneceram até o governo de Richard Nixon, o 37º presidente dos Estados Unidos. Em 72, Nixon decidiu reatar as relações entre Estados Unidos e China. Isso fez com que o governo norte-americano reconhecesse a soberania do governo da China no território, tanto que não existe embaixada dos Estados Unidos em Taiwan, ao mesmo tempo em que reconheciam a soberania chinesa no país. Os norte-americanos também mantinham relações com o governo de Taiwan, tanto é que os Estados Unidos fornecem armas para a ilha. A história recente vem acontecendo desde o começo de junho deste ano, em que o ministro da Defesa da China acusou os Estados Unidos de apoiar a independência de Taiwan, dizendo que os americanos estavam interferindo nos assuntos do país chinês. Segundo as próprias palavras do ministro, se alguém ousar separar Taiwan da China, o país não vai hesitar em lutar. Eles vão lutar a todo custo e até o fim, pois esta é a única opção para a China. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos disse que os chineses estão flertando com perigo ao pilotar seus aviões de guerra perto de Taiwan, e prometeu proteger a ilha militarmente, caso ela seja atacada. Os Estados Unidos são aliados de Taiwan, e uma lei norte-americana determina que os Estados Unidos ajudem a ilha a se defender, caso ela seja atacada.
A China quer tomar Taiwan, mas se os chineses fizerem isso, estarão comprando uma briga com os norte-americanos. As tensões entre China e Estados Unidos voltaram a surgir depois que os chineses enviaram aviões de guerra para a zona de defesa aérea de Taiwan, enquanto os Estados Unidos deslocam navios de combate para as águas da ilha de Taiwan. O que muitas pessoas temem é que uma guerra comece com a China invadindo Taiwan. E se isso acontecer, duas das maiores potências mundiais, que são China e Estados Unidos, podem entrar em conflito para deixar as coisas ainda mais assustadoras. No passado, o governo chinês já disse que pode retomar o controle da ilha à força, caso seja necessário. A situação fica ainda mais tensa quando a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, faz uma visita a Taiwan. Isso acontece porque a última vez que um oficial estadunidense de escalão equivalente ao de Nancy Pelosi havia visitado Taiwan foi nos anos 1990, quando as relações entre China e Estados Unidos estavam em situação muito melhor. Os chineses disseram que a visita pode trazer consequências e alertam os norte-americanos a não brincarem. A situação é muito complicada, pois nenhum dos dois países querem recuar. Tudo pode acontecer. Alguns dias antes da visita, os chineses disseram que entenderiam a visita como uma provocação. Em resposta, o Ministério da Defesa chinesa disse que colocou suas forças armadas em alerta e que lançará operações militares com alvos específicos. Os temores de que a China e Taiwan possam entrar em um choque militar são crescentes, levantando dúvidas sobre a possibilidade de o conflito escalar para questões geopolíticas muito mais amplas, envolvendo a China, os Estados Unidos e outras potências ocidentais, aos moldes do que tem ocorrido no conflito na Ucrânia. E se o conflito entre Taiwan e China realmente acontecer, os chineses têm vantagens. Caso os Estados Unidos não ajudem Taiwan, o país pode ser massacrado. Depois dos Estados Unidos, a China é a nação que mais gasta. O país conta com um enorme arsenal de defesa, desde poder naval, até tecnologia de mísseis, aeronaves e ataques cibernéticos. Caso esse conflito venha a acontecer, o mundo inteiro sofrerá as consequências, e um dos motivos é que a maior parte dos equipamentos eletrônicos usados em todo o mundo usam chips que são fabricados em Taiwan. Primeiro, como ficará a população em meio ao conflito? Várias pessoas inocentes, que serão massacradas pela guerra, que só querem viver em paz. A principal pergunta é: será que uma guerra pode realmente acontecer? Qual é sua opinião sobre o assunto? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal.